Eis o cavalo subindo a montanha, vem chegando então o sol. O vento quente varria a poeira fina pelos telhados coloniais, enquanto o som agudo do metal pesado colidindo ecoava pelo pátio de terra batida, levantando uma nuvem espessa que grudava no suor frio de homens completamente exaustos. A lenda imortal do justiceiro romântico que saltava graciosamente pelas varandas iluminadas pela lua cheia, sempre com um sorriso polido no rosto, foi uma bela e extremamente lucrativa ilusão de ótica vendida para o mundo inteiro. O homem majestoso de carne e osso, que vestiu o pesado manto negro e cravou a sua marca na história, pagou um preço físico e psicológico absolutamente esmagador para eternizar a espada, a honra e a força na fronteira selvagem. Como relata com riqueza de detalhes a biógrafa Antoinette Girgenti-Lane, em sua densa obra sobre a vida do ator publicada no ano de 2005, a verdadeira e dolorosa história do homem por trás da famosa máscara não foi escrita com o luxo e o conforto macio dos grandes estúdios, mas sim forjada a ferro e fogo, com ferimentos reais latejando, brigas homéricas nos bastidores e um exílio silencioso e solitário no fim de sua vida. Antes de engatilhar a sua Winchester e cruzar essa fronteira sombria para descobrir as 5 cicatrizes cruéis que destruíram a ilusão de Hollywood, eu preciso saber se você tem o couro grosso o suficiente para suportar a verdade nua e crua. Garanta o seu lugar definitivo no nosso bando, fazendo a sua inscrição no canal Terra Sem Lei. Puxe a sua cadeira rústica de madeira para perto da nossa fogueira crepitante e deixe aquele chumbo pesado no like, porque o vento frio da noite de hoje vai varrer toda a poeira das ilusões e revelar a dor silenciosa que acompanhou o nosso eterno mascarado até o seu último e solitário suspiro. A primeira cicatriz profunda e irreversível não foi deixada pelas palavras duras dos críticos de cinema, mas foi rasgada diretamente na própria pele suada e calejada do grande astro. A graciosidade espetacular e invejável que o público admirava, maravilhado nas telas de televisão, exigia um nível de perfeição física que beirava a mais pura e cruel exaustão humana. As longas espadas usadas nos intensos ensaios coreográficos não eram adereços leves de borracha ou plástico flexível. Elas eram lâminas densas e pesadas de metal frio e incrivelmente rígido, que exigiam uma força brutal e constante nos pulsos, nos braços e nos ombros já fadigados. Os treinamentos físicos duravam horas intermináveis, sob as fortes e quentes luzes dos estúdios. O ar entrava rarefeito e queimava os pulmões, e o menor erro de cálculo milimétrico durante os duelos resultava em cortes reais e profundos. O sangue escuro manchava de verdade as belas camisas brancas de algodão. Os músculos eram severamente distendidos pela repetição e precisavam ser fortemente enfaixados às pressas nos corredores poeirentos dos bastidores. Ele engolia a dor aguda a seco no fundo da garganta, forçava um largo sorriso cativante para a lente de vidro da câmera e continuava a empunhar o aço pesado com a postura ereta e inabalável de um verdadeiro gigante que se recusava a demonstrar a sua própria agonia física para o mundo lá fora. O segundo embate violento e implacável não aconteceu nas ruas de terra batida da velha Califórnia, mas sim trancado dentro dos escritórios luxuosos e absurdamente gelados, onde os poderosos executivos de terno impecável, exalando o cheiro forte de charutos caros e uísque envelhecido, ditavam as regras cruéis do jogo financeiro. O nosso eterno e destemido herói possuía uma visão incrivelmente rústica, respeitosa e honrada sobre o seu próprio trabalho, exigindo incansavelmente que a integridade, a profundidade e a qualidade crua da produção fossem sempre mantidas muito acima do lucro fácil e barato. As portas de madeira maciça daqueles grandes escritórios frequentemente tremiam com as brigas acaloradas, as batidas fortes na mesa e os gritos de pura fúria e frustração do ator. Ele se recusava terminantemente a abaixar a cabeça e aceitar roteiros rasteiros e cortes drásticos de orçamento que inevitavelmente transformariam a sua lenda duradoura em uma simples e descartável piada comercial.
Essa postura de ferro inquebrável, essa teimosia orgulhosa em defender a alma nobre do personagem, com unhas e dentes contra a ganância cega, selou amargamente o seu trágico destino profissional. A indústria cinematográfica é uma máquina fria e implacável, que não perdoa quem ousa desafiar a vontade dos donos do ouro, e a sua recusa absoluta em se curvar ao sistema de plástico custou de forma irreversível a continuidade de sua brilhante e promissora carreira nas terras americanas. O terceiro e mais indigesto fantasma dessa longa cavalgada desmascara o verdadeiro ninho de cobras venenosas que se escondia e rastejava nos bastidores da maior e mais famosa fazenda da televisão. Quando ele foi finalmente convidado para integrar o elenco fixo da gigantesca e milionária produção da série Bonanza, a promessa era de um retorno triunfal, um recomeço glorioso e cheio de glórias inesquecíveis. Mas, como aponta com grande clareza e riqueza documental o historiador e pesquisador David Greenland, em seu aclamado livro sobre a trajetória da famosa série, lançado no ano de 2010, a realidade nua e crua por trás das pesadas câmeras era um campo minado e tóxico de egos superinflados e vaidades doentias. A presença física incrivelmente imponente do forasteiro grisalho, o seu carisma magnético avassalador, que dominava qualquer ambiente, e a paixão instantânea que o público demonstrou pela sua figura clássica, acenderam um pavio curtíssimo de puro e amargo ressentimento entre as antigas e consolidadas estrelas do programa. O clima no set de filmagem tornou-se imediatamente denso, irrespirável e insuportavelmente pesado a cada cena gravada em conjunto. Ele foi submetido de forma covarde a um isolamento forçado, frio e cruel, recebendo constantemente olhares gélidos de profundo desprezo e enfrentando uma sabotagem silenciosa e letal nas sombras dos roteiros. Tudo isso provava de forma deprimente que o maior e mais assustador perigo do velho oeste cenográfico não vinha da fumaça quente do cano do revólver de um bandoleiro audaz, mas sim da insegurança esmagadora e do ciúme destrutivo de homens poderosos que simplesmente não suportavam dividir o brilho quente do mesmo sol. A quarta e profunda ferida na alma do gigante carregava o cheiro de um adeus definitivo, silencioso e sem absolutamente nenhum pingo de arrependimento. Completamente sufocado por uma Hollywood feita inteiramente de aparências de plástico, sorrisos forçados, promessas vazias e falsas amizades, o homem que um dia encarnou e respirou a própria essência da força inabalável e da honra incorruptível, tomou uma decisão drástica que chocou para sempre os longos corredores da fama. Ele arrumou as suas malas pesadas com as próprias mãos, virou as costas em silêncio para as luzes artificiais e ofuscantes dos holofotes e partiu em um voo longo para um exílio voluntário e definitivo nas terras distantes, rústicas e autênticas da Argentina. Foi lá no extremo sul do mundo, respirando o ar puro e frio dos pampas imensos, caminhando tranquilamente por ruas antigas onde o calor humano era genuinamente quente e onde o respeito era demonstrado com sorrisos largos e lágrimas reais nos olhos dos fãs, que ele finalmente encontrou o reconhecimento verdadeiro, o amor e o abraço apertado que a sua própria e ingrata terra natal lhe havia negado com tanta frieza e cinismo. Ele trocou com alegria os jantares de gala vazios e repletos de falsidade pela companhia leal de pessoas simples, honestas e apaixonadas, abraçando de corpo e alma a cultura vibrante de um povo que o enxergava não apenas como um produto comercial altamente lucrativo e descartável, mas sim como uma verdadeira lenda viva, um herói de carne e osso que merecia ser venerado com a mais pura, intensa e inabalável lealdade que o dinheiro de Hollywood jamais poderia comprar. O quinto e mais pesado fardo de toda a sua longa trajetória encerra o caminho de glória, com o mais denso, triste e melancólico de todos os silêncios possíveis. O fim do nosso grande ídolo não aconteceu sob uma tempestade furiosa de aplausos acalorados, nem contou com o brilho dourado de um pôr-do-sol glorioso, colorindo o vasto horizonte do deserto que ele tanto amou e representou. A sua jornada encerrou-se de forma dolorosamente solitária e anônima, trancado no silêncio opressor
e escuro do seu confortável apartamento em Buenos Aires, muito longe das grandes câmeras de cinema e infinitamente distante do tumulto barulhento e caótico do resto do mundo. Os dias se arrastaram pesados, lentos e vazios, até que a ausência do grande justiceiro fosse finalmente notada pelas autoridades locais. Aquele homem robusto e destemido, que havia enfrentado bravamente exércitos inteiros de tirania na mais bela ficção e que havia esmagado com a sua espada a crueldade dos vilões mais nefastos nas antigas telas de cinema, sucumbiu sozinho às fragilidades invisíveis e incontroláveis do seu próprio corpo cansado. A descoberta tardia de sua partida definitiva e sem plateia cravou para todo o sempre a lição mais amarga, cruel e implacável da dura fronteira, provando de uma vez por todas para o mundo que as grandes lendas de carne e osso carregam no fundo do peito um fardo infinitamente mais pesado, mais frio e muito mais solitário do que as brilhantes armaduras inquebráveis dos maravilhosos personagens invencíveis que eles ajudam a imortalizar com o seu próprio sangue. Eu sou Mário Salum, o guardião atento das velhas e perdidas histórias da fronteira, e a voz calejada que jura manter a fogueira sempre acesa e quente durante as noites mais escuras. Eu trago essas antigas lembranças cravadas com ferro incandescente na minha própria alma, para honrar a memória inabalável e grandiosa do meu falecido pai, que me ensinou desde muito cedo a respeitar e a amar intensamente cada grão de poeira e cada gota de suor derramada no velho faroeste. Foi exatamente o clássico Zorro e o Ouro do Cacique, o primeiríssimo filme que nós dois sentamos para assistir juntos, lado a lado no escuro maravilhoso daquele antigo cinema de rua. Aquele foi o exato instante sagrado e mágico em que ele uniu de forma definitiva o meu jovem coração ao deserto selvagem, me mostrando através da imensa tela brilhante o que significava honra e bravura de verdade. E hoje, o espírito valente dele continua cavalgando forte, presente e intensamente vivo em cada linha rústica que escrevo, em cada gota de suor que retrato e em cada roteiro brutal da nossa eterna terra sem lei.